bem-vindos a esta nossa análise visual. Hoje, vamos literalmente preparar o terreno para entrar num verdadeiro tribunal intelectual, um espaço onde o próprio pensamento humano vai sentar no banco dos réus. Vamos mergulhar na enciclopédia Stanford de filosofia e desvendar um dos conceitos mais fascinantes e, convenhamos, mais mal compreendidos de toda a história das ideias, o argumento ontológico de René Descartes. E isso aqui não é só uma aulinha de história não, é uma investigação profunda sobre os limites da nossa própria mente. Vamos lá? Para organizar a casa, nossa exploração de hoje vai focar em 3 pontos principais. Primeiro, a simplicidade do argumento de Descartes. Depois, vamos entrar na distinção clássica entre essência e existência. E para fechar com chave de ouro, vamos ver o que acontece quando colocamos essa teoria contra a parede nas objeções dos críticos. Mas antes de dar o próximo passo, vale muito a pena parar e refletir sobre esta pergunta monumental. Será que o pensamento humano puro tem o poder absoluto de invocar algo que está só dentro da mente e trazer para a realidade inegável? Pense bem, pode a mera concepção de uma ideia garantir que essa ideia exista lá fora no mundo real? É exatamente essa ponte super ousada que Descartes tenta construir. Então, entrando na nossa primeira parte, a simplicidade do argumento. Quando Descartes lança essa ideia lá na sua famosa quinta meditação, ele pega todo mundo meio de surpresa. E por que de surpresa? Porque ele não traz uma fórmula matemática assustadora ou um silogismo hipercomplexo. Na verdade, é uma intuição geométrica bem espontânea. Pensa só num triângulo. É logicamente impossível você pensar num triângulo verdadeiro sem que a soma dos ângulos internos dê exatamente 2 ângulos retos, certo? Tentar tirar essa propriedade do triângulo gera uma contradição total. Pois bem, Descartes usa a mesmíssima lógica para dizer que separar a existência da ideia de um ser supremamente perfeito, ou seja, Deus, também é uma baita contradição lógica. Para ele, a existência necessária está tão colada na perfeição suprema quanto os ângulos estão colados na essência de um triângulo. É como um quebra-cabeça que não se separa. Agora, como é que ele justifica esse salto gigante da imaginação direto para a realidade? O segredo todo está numa ferramenta chamada percepção clara e distinta. Essa é a regra de ouro do método cartesiano. Basicamente, funciona assim. Se a nossa mente intui de forma super clara e sem nenhuma confusão que uma característica pertence à verdadeira natureza de algo, então, batata, essa característica é absolutamente verdadeira no mundo real. Essa é a grande ponte que ele constrói para atravessar o abismo entre o conceito abstrato e o mundo tangível. E quando a gente traduz essa intuição toda para uma lógica mais formal, o passo a passo fica incrivelmente fácil de seguir. Descartes sabia que precisava falar a língua do século XVII, daquele pessoal treinado na lógica rígida das universidades da época. Então, ele montou assim. Passo 1. Se percepções claras são verdades incontestáveis. Passo 2. A existência é percebida claramente na ideia de Deus. Então, no passo 3, a conclusão é totalmente inevitável. Deus existe. A genialidade do negócio, e até a audácia, vamos admitir, está justamente nessa simplicidade extrema. O que nos leva à nossa segunda parte, a distinção entre essência e existência. Para entender a real força do que Descartes estava propondo, a gente precisa olhar debaixo do capô e ver o motor disso tudo, um debate metafísico intenso que já rolava solto desde a Idade Média. Na tradição medieval, a separação era claríssima. Olha só, dá para definir perfeitamente a essência de um cavalo, saber cada detalhe biológico do que faz dele um cavalo, sem ter a menor ideia se existe de fato algum cavalo galopando pela terra nesse exato segundo. A essência lida com o que a coisa é. Já a existência lida com o fato de que a coisa é, que ela está presente. Descartes pega essa distinção clássica, mas, genial como era, dá um giro totalmente novo nela. Ele argumenta que a existência já está, de certa forma, contida na ideia de todas as coisas. Sim, mas em níveis completamente diferentes. Como assim? Coisas finitas, tipo nós mesmos ou as árvores lá fora, têm só uma existência que ele chama de possível ou contingente. A gente depende de coisas externas para existir. Mas um ser perfeito possui uma existência que é necessária e totalmente independente. Ele existe por seu próprio poder. E aí vem o pulo do gato. Descartes propõe que, na realidade, essência e existência são a mesma exata coisa. Nós, com nossas mentes limitadas, é que fazemos uma distinção de razão só para conseguir entender as duas coisas separadamente. E assim chegamos à terceira parte, objeções e respostas, o grande teste dos críticos. É claro que uma ideia tão monumental assim não ia passar ilesa, não é mesmo? Vários pesos pesados da filosofia apareceram para tentar derrubar essa prova geométrica. O primeiro grande golpe veio do teólogo Johannes Cethers.
E a crítica dele corta direto na raiz do problema. A gente não pode simplesmente deduzir a realidade física a partir de um conceito mental. Kellers manda a real e diz, olha, mesmo que a ideia de Deus exija a ideia de existência, isso só prova que existe uma conexão de ideias dentro da sua cabeça. Não prova que a coisa está realmente lá fora, no mundo de verdade. É a famosa acusação do salto ilícito do pensamento para a realidade. E Caters não para por aí. Ele manda um experimento mental fantástico, o problema do leão que existe necessariamente. Imagina só, se o método do Descartes funciona, o que impede qualquer um de inventar um leão perfeito e embutir arbitrariamente a palavra existência na definição dele. Pela lógica, a gente provaria que tem uma fera suprema caminhando pelo planeta agora mesmo. É um ponto super válido sobre o enorme perigo de tentar definir coisas na marra para que elas passem a existir. Mas Descartes, obviamente, não recua 1 milímetro e vem com contra-ataques excelentes. Sobre a história do salto ilícito, ele defende que não estamos falando de ideias inventadas ou arbitrárias, mas de ideias inatas, ancoradas em percepções claras e distintas. E sobre o tal leão existente, Descartes argumenta que a natureza de um leão é confusa para nós. A gente não percebe claramente uma necessidade matemática nele. Apenas a ideia inata de um ser supremo contém verdadeiramente a existência independente. Ele garante que os atributos divinos são totalmente consistentes justamente porque se reduzem à mais pura e absoluta simplicidade. Ainda assim, a objeção mais famosa de todas, aquela que séculos depois viraria o cavalo de batalha do gigante Immanuel Kant, foi lançada primeiro por Pierre Gassendi. E a afirmação dele é demolidora. A existência não é uma propriedade. Simples assim. Não é uma característica que você adiciona numa listinha tipo é azul, é grande e existe. A existência é o palco onde as propriedades se apresentam. Sem ela, não tem nem o que ter qualidades. Como Descartes poderia dizer, então, que a existência é uma das perfeições de Deus? E é aqui que a resiliência absurda do sistema de Descartes brilha. Acredite se quiser, mas ele lida com isso concordando em partes com os críticos. Ele aceita de boa que a existência não adiciona uma nova propriedade mental ao conceito de algo. Só que aí ele desloca o debate de volta para o campo da ontologia dele. Ele martela a diferença brutal entre uma existência dependente, essa nossa existência contingente, e uma existência por poder próprio, a existência necessária. Mantendo sua posição firme de que a substância e a existência são idênticas fora da mente, ele mostra que não está tratando a existência como um mero adjetivo, mas como a própria fundação, a própria essência do ser. Para finalizar nossa análise visual de hoje, deixamos esta pergunta em aberto rolando pela sua tela. A existência é de fato uma propriedade que a gente tem, ou ela é a própria base do ser em si? O argumento ontológico de Descartes passa longe de ser só um truque de mágica lógico do século XVII. É um convite real para a gente investigar até onde a mente humana consegue ir sozinha. Essa dúvida sobre a natureza do existir continua ecoando alto pelos corredores da filosofia que é hoje. Esperamos que esta imersão na Enciclopédia Stanford tenha dado aquela clareada nessas ideias tão densas e que deixe espaço para a curiosidade de vocês continuar crescendo. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.